Boa noite, que a graça e a paz esteja sobre a tua vida. Uma alegria poder contar com o Antônio Gerson aqui ao meu lado. Ele é novo ainda, né? Aprende sim. E eu queria falar em nome do coral agora, Silvia. Falar em nome do coral. Se você gosta de coral e acha que de repente teria condição de participar desse coral, você pode procurar a Silvia, regente, para fazer parte desse coral, ok? Está aberta vagas no coral, né, Silvia? Estão abertas vagas no coral. Já estão ensaiando, inclusive, a cantata do final do ano, a cantata de Natal. Queridos, a Bíblia tem promessas de Gênesis a Apocalipse. E para encerrar a série deste mês, que é promessas de A a Z, ou de Gênesis a Apocalipse, nós vamos falar da promessa última, a promessa de vida eterna. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 ao 58. Diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu tenho conversado com os amigos para fazermos uma celebração num lugar especial, quem sabe em algum clube aqui do centro da cidade, para relembrarmos a juventude da década de 90, que lotava as escolas e as chácaras, né? Cantar aquelas músicas. Nós fomos movidos aí pelas músicas das comunidades, Ademar de Campos. Existe essa ideia, esse plano de nós resgatarmos essa juventude que hoje está espalhada, IPI, IPB, Batista e outros, e fazermos uma celebração da geração 90. Há uns 2 anos atrás também, ou 3 anos, conversava com um irmão da igreja aqui, já mais velho um pouco que eu, querendo também fazer uma celebração, um resgate da UMP, da União da Mocidade Presbiteriana Independente, dos anos 60 e 70, né? Aquela época que a primeira igreja teve o grupo Semente, década de 80 também. Enfim, nós temos esses planos, nós queremos resgatar essa memória. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso nos mostra e nos prova que a maior frustração da nossa vida é que tudo passa. E nós queremos resgatar aquela época dourada da nossa juventude,
Nós estamos vivendo agora, aqui, os jovens estão lá atrás, no culto deles, uma época como essa, um movimento de jovens na igreja. Mas tudo passa, todos nós, sem exceção, passamos pela ascensão e pelo ocaso. Passamos pelo leste, o nascer do sol, e pelo oeste, o pôr do sol. O salmista, com muita sabedoria, diz que a nossa vida é como uma relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. E esta finitude, este ocaso da vida, tem uma força bastante negativa em nós, nos coloca para baixo, muitas vezes, e nos faz perguntar: mas isso é tudo? Qual é o sentido da vida? Será que nós nascemos tão somente para envelhecer e para morrer? Eu me lembro que estava no Rio Grande do Sul e quando fiz 40 anos, um dos meus sobrinhos me ligou, me parabenizando e disse assim: tio, você entrou no segundo tempo. Eu falei: mas precisava me lembrar, tio? Ele me lembrou que eu estava realmente entrando no segundo tempo. Eu me lembro também de uma pregação do reverendo Bressani. Ele tinha 72 anos. E na sua pregação ele estava dizendo que estava 2 anos de lambuja, vivendo aqui. Interessante que ele está agora então há 25 anos de lambuja. Nosso querido reverendo Bressani, com 95 anos de idade. Mas o fato é que até para o último inimigo a ser vencido, que é a morte, a palavra de Deus tem promessas para nós. Por isso eu queria falar nessa noite sobre promessa de vida eterna. Talvez não faça muito sentido para aquela garotada que está lá atrás celebrando o culto, aqueles jovens, aqueles adolescentes, mas para quem já entrou no segundo tempo, ou quem já está no terceiro tempo, ou quem já está fazendo hora extra, faz muito sentido, a palavra de hoje. E esse texto que nós lemos, eu quero dividir assim: Paulo está falando de um evento, que é um acontecimento, que é a ressurreição. Paulo está falando também de uma nova realidade do nosso corpo, que é a incorruptibilidade. E Paulo está falando também de um estágio final, que é a vitória sobre a morte. Então vamos lá. Ele diz no versículo 51 que ele traz um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Queridos, aqui Paulo está falando de 2 eventos: do arrebatamento e da ressurreição. São eventos simultâneos, porém eventos diferentes. O arrebatamento é para aqueles que estiverem vivos na morte, ou melhor, na volta de Jesus, no tocar da última trombeta. E a ressurreição é para aqueles que já morreram na fé, aqueles que já morreram em Cristo, aqueles que creram em Jesus, que entregaram suas vidas a Cristo e que confessaram o seu nome. E quando Paulo diz aqui, nem todos dormiremos, ele na verdade está dizendo, nem todos morreremos. Paulo está usando aqui uma espécie de eufemismo, um atenuante para a palavra morte. Isso não quer dizer que os nossos irmãos que já morreram em Cristo estão dormindo. Muito pelo contrário, eles estão hoje no paraíso com Cristo. Afinal, esta foi a promessa de Jesus ao criminoso arrependido ao seu lado na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. O apóstolo Paulo também diz que é incomparavelmente melhor estar com Cristo, por isso ele queria partir desse mundo para estar com Cristo,
porque era incomparavelmente melhor. Obviamente que Paulo não está falando que é incomparavelmente melhor ficar dormindo, né? Não existe o tal do sono da alma. Todos nós, quando morremos, estamos já na presença de Jesus, nesse estágio intermediário, aguardando todos a ressurreição do corpo. Queridos, a doutrina da ressurreição e não da reencarnação, porque elas são muito diferentes e até mesmo excludentes, é um dos pilares da nossa fé cristã. E talvez seja a doutrina que mais traga esperança a todos nós. Porque se a ressurreição não fosse uma realidade, o que seria da nossa fé? O que você estaria fazendo aqui nesta noite? Paulo diz nesse mesmo capítulo 15, no versículo 13 e 14, ele diz: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Eu estaria brincando de pregar e você estaria brincando de me ouvir, e brincando de ser cristãos, e brincando de ter uma religião, se a ressurreição não existisse. Nada faz sentido sem a ressurreição, porque sem a ressurreição, tudo que somos ou tudo que fazemos, sem a ressurreição, não importa. Não importa. Se morte é o fim de todas as coisas, então comamos e bebamos. Vamos aproveitar a vida, porque amanhã morreremos. Era a filosofia que Paulo combateu lá dos filósofos hedonistas. Se a ressurreição não existe, então tudo o que construímos como verdade, todos os nossos sonhos, toda a nossa esperança, não existe. É uma farsa. Mas não, aleluia, Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem vive e quem crê em mim, quem vive em mim, ainda que morra, tornará a viver. Então, querido, todo o teu labor, toda a tua luta, todo o teu sofrimento, todo o teu esforço para viver de acordo com a palavra de Deus, para ser fiel a Cristo, tudo isso, toda a angústia, todas as lutas que você passa, e que você passará, e que você passou, serão recompensadas. Aleluia, aleluia. Então levante a cabeça, porque o sofrimento e a morte não podem ser e não são a última palavra em nossas vidas. Como diz o nosso credo apostólico: creio na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna, amém. Esse é o final do credo apostólico. Esta é a nossa fé, e crer nisso muda tudo em nossa vida. Porque eu vou viver esta vida aqui como se esta vida não fosse tudo para mim. Tudo para mim. Eu não vou surtar, eu não vou descabelar, eu não vou entrar em depressão, não vou me suicidar, se as coisas não saírem do meu jeito. E nós sabemos que nem todas as coisas saem do nosso jeito. Porque eu sei que nesta vida, por melhor que seja esta vida, não é o plano final de Deus para mim. E por pior que seja esta vida, não é o plano final de Deus para mim. Então eu não vou viver tentando salvar a minha existência. Tem uma pessoa que eu quero conversar, essa pessoa não para nunca, está correndo para lá e para cá, nunca senta, nunca olha nos seus olhos, nunca conversa. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Essa pessoa está tentando salvar a sua vida, parece que ela está tentando chegar a um lugar, e ela não chegou ainda, mas ela sempre está tentando, ela nunca estaciona.
Jesus disse: quem tentar salvar a sua vida vai perdê-la. Tem gente tentando correr atrás da vida, salvar a vida, a existência, indo atrás de outras coisas, talvez ficar rico, talvez ter bens, talvez ter status, não sei. Quando nós cremos na ressurreição, nós não vivemos tentando salvar a nossa existência, porque nós sabemos que a nossa pátria final não é aqui, estamos aqui de passagem. Um evento, a ressurreição, mas olha que interessante o que Paulo traz agora, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Queridos, a ressurreição transformará o nosso corpo mortal. Ela nos dará um corpo incorruptível, e nós vamos explicar. A vida eterna nos traz uma nova realidade, e essa realidade tem tudo a ver com a maior angústia do ser humano. Sem dúvida, a maior angústia do ser humano é a degeneração do seu corpo. O envelhecimento vai trazendo falência, a falência do nosso corpo. O envelhecimento vai trazendo a falência das nossas atividades, dos nossos sonhos, dos nossos prazeres. Esta semana estive com a minha mãe, e ela disse que ela não sente mais cheiro, né? Estava na hora do almoço, e aquele cheiro, alguém estava cozinhando um porco, eu não gosto, e aquele cheiro, fechei a porta da cozinha da minha mãe, aquele cheiro, e minha mãe falou: eu não sinto cheiro. Eu falei: mas por quê? Porque já tem 87 anos. Por que isso acontece? Por que nós envelhecemos? Por que nós morremos? Por que nós viramos pó? A Bíblia explica, e eu te convido a entrar no nosso discipulado. Essa igreja trabalha com o discipulado, um acompanhando o outro, ensinando a palavra de Deus, acompanhando, e isso nós aprendemos no discipulado. Por que isto acontece? Porque foi quebrada a primeira lei que Deus colocou no universo. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16. Eu vou ler para você. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O ser humano foi criado com o livre-arbítrio, e Deus não o impediu de quebrar esta lei. Então o que aconteceu? A promessa se cumpriu. Deus não te criou e não me criou para morrer. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E Paulo explica isso lá em Romanos. Ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a morte é consequência do nosso pecado. E de que maneira nós morremos? Nós morremos através da degeneração do nosso corpo. E quando a degeneração é grave, nós morremos mais cedo. Nós morremos mais cedo. Ou teoricamente, morremos antes da hora. Da média que nós temos em nosso país. E por que nós envelhecemos? Porque nós temos esse corpo corruptível, este corpo que envelhece, esse corpo que adoece, esse corpo que se acaba. Não sei se você sabe, mas em nosso corpo nós temos 10 vezes mais bactérias do que células. Nós temos 100 trilhões de bactérias, só no intestino. Corpo corruptível significa isso, esse envelhecimento, esta degeneração, esta corrupção dos órgãos e dos tecidos que culmina
na maior certeza que todos nós temos: a morte. E queridos, convenhamos, grande parte do nosso sofrimento, da nossa angústia que passamos nesta vida, seja ela de 50, 60, 70, 80, 90 anos, se deve exatamente às deficiências do nosso corpo. Incomodações, mal-estar, dor, fraqueza, indisposição, internações, remédios, anestesias, cirurgias. Quanto sofrimento! Antônio Gerson falou que está eletrificado agora, né? Cuidado ao dar um abraço nele. Colocou aí um marca-passo. Nós acompanhamos aqui alguns doentes da igreja. Tem irmãos que têm dores o dia todo. O dia todo. Só não dói quando dorme. E não há o que fazer. Mas queridos, há uma promessa para nós. Aleluia. Paulo diz: é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. Chegará um dia que Deus nos dará um novo corpo através da ressurreição, ou através do arrebatamento, da transformação. Receberemos um novo corpo incorruptível, glorificado, um corpo semelhante ao corpo de Jesus em sua ressurreição, um corpo que não se corrompe, que não envelhece, que não adoece, que não morre, um corpo imortal. Por isso Paulo disse que o corpo mortal se revestirá da imortalidade. Você está cansado? Você está com medo? Você está abatido ou desesperançado? Anime-se, anime-se. Deus nos dará uma nova realidade na eternidade. Por isso eu desafio você nesta noite a viver esta vida aqui, na perspectiva das promessas de Deus. Caso contrário, os sofrimentos vão acumulando, vão nos sufocando, nos deprimindo, eles acabam conosco. Nós precisamos olhar para frente, precisamos olhar para o alto, para o futuro, e sem dúvidas crer nas promessas de uma nova realidade de vida, de um novo corpo, com saúde, com vigor, com alegria. Então aqueles que mais padecem nesta noite, ou que estão padecendo, contemplem, apesar do sofrimento, a glória que nos espera. O apóstolo Paulo nos traz esperança, dizendo: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Uma nova realidade, um corpo que não padece. Que Deus renove a tua e a minha fé nesta noite, amém? Mas Paulo fala também de um estágio final. Ele fala de um evento que será a ressurreição, no toque da última trombeta, uma nova realidade de um corpo imortal, e por último Paulo fala desse estágio final, a vitória sobre a morte. Ele diz: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! A morte foi tragada pela vitória. É a morte da morte. E aí quem vai rir da morte seremos nós. Sem dúvida nenhuma, a morte é o maior e o mais cruel, e também o nosso último inimigo a ser vencido. Isto é
verdade, tanto é verdade, que nós cunhamos um ditado: se há vida, enquanto há vida, há esperança. Esse ditado, ao contrário, quer dizer assim: se não houver vida, não há mais esperança. Certo? Por isso que a morte é esse último inimigo. Nós vencemos o nascimento, que foi um parto. Nós vencemos o crescimento. Nós vencemos a escola, suas provas, seus exames. Vencemos o fato de quem já casou aqui, né, estar casado. Achamos a tampa da panela, né, constituímos família. Vencemos na profissão, trabalhamos, estamos vivos, estamos bem vestidos, estamos alimentados. Vencemos desafios profissionais. Vencemos se formar na faculdade, receber o canudo. Vencemos diagnósticos, vencemos doenças, vencemos até mesmo câncer. Muitos, temos aqui irmãos que venceram câncer, mas jamais venceremos a morte. Por isso nós cunhamos um outro ditado: só não podemos dar jeito para a morte. Realmente a morte é maligna, é uma desgraça. Deus não nos fez para morrer. Deus não nos criou para isso. Por isso a morte é e sempre será estranha para nós. Eu estou dizendo do ponto de vista humano. Mas as promessas de Deus são benditas. E Ele tem uma promessa de acabar com aquilo que acaba com tudo: a morte. E a promessa diz: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. Viveremos um dia sem o fantasma da morte, sem o fantasma do falecimento do corpo, sem o fantasma do falecimento dos nossos sonhos, das nossas esperanças. Queridos, isto é profundo e é maravilhoso. Mas a expressão tragada foi a morte pela vitória precisa ser examinada. Que vitória é essa que venceu a morte? Qual vitória venceu a morte? O que exatamente Paulo está falando sobre isso? Paulo está se referindo à vitória de Jesus Cristo na cruz. Ele está dizendo que o aguilhão da morte, que é o pecado, ou seja, era o pecado que permitia a morte ter poder sobre nós. E aguilhão era aquele chicote de couro que na ponta tinha uns ferros bem afiados, pontiagudos. Esse era o aguilhão, a ponta do chicote de ferro, que para escravizar, ou para dominar, ou para fazer o animal obedecer, você lançava sobre o couro do animal e arrancava a pele, o couro do animal, e ele te obedecia. O aguilhão, esse chicote que encravava na pele do animal, assim era o pecado que nos escravizava. Mas a boa notícia é que Cristo nos libertou do pecado. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Paulo diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Em Cristo nós somos livres. Em Cristo nós somos perdoados. O aguilhão não tem força sobre nós, porque Cristo pagou a nossa dívida. Tragada foi a morte pela vitória de Cristo. Jesus Cristo foi o vencedor, e se eu estou nele, eu sou mais que vencedor. Estava numa conferência esta semana e um dos preletores trouxe uma ilustração muito bacana a respeito dessa passagem. Ele disse: um boxeador mediano, já final de carreira, desafiou o grande campeão mundial de boxe, e o prêmio era não sei quantos milhões de dólares, um cheque. E ele foi
E aquele velho boxeador foi primeiro round, aguentou, segundo round aguentou, 10º round aguentou, 12º round aguentou, estava sendo massacrado pelo campeão. Seu rosto sangrando, sua cabeça inchada, seu rosto inchado. Mas de repente, no último round, ele conseguiu dar como é que chama esse golpe de baixo para cima? Um gancho no queixo do campeão, e o campeão foi a nocaute. E ele recebe então aquele cheque de 12 milhões de dólares. E ele chega em casa arrebentado, ele foi o vencedor. Ele entrega o cheque na mão da sua esposa. Ela foi mais que vencedora, porque ela não passou o que ele passou. Jesus Cristo absorveu toda a dor, todo o pecado sobre ele, e ele venceu. Eu não fiz o caminho que ele fez, eu sou mais do que vencedor. Aleluia. Em Cristo, o plano original de Deus é restaurado, porque Ele não nos criou para morrer. Na vida eterna, a morte não existirá. Temos então uma promessa da morte. Que maravilha! Um evento, a ressurreição, uma nova realidade, um corpo imortal, e um ponto final na história: a morte não mais existirá. Queridos, que maravilha, né, ouvir isso, principalmente quando você já está no segundo tempo. Glória a Deus por isso. Agora, diante de tudo isso, Deus quer trazer um encorajamento ao teu coração nesta noite. O Paulo, ele encerra esse texto dizendo: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, sede firmes, sejam inabaláveis, sejam operosos, sejam abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Queridos, nós temos aqui um desafio diante de nós, diante de tudo que nós ouvimos a respeito dessa promessa de vida eterna. O desafio é: fiquem firmes, permaneçam firmes, continuem atuantes, continuem trabalhando, continuem dedicados, porque vale a pena. E aqui, queridos, como pastor, eu queria olhar bem nos seus olhos e dar um conselho para você. Por favor, não entre na onda dos desigrejados. A igreja está vivendo uma onda dos desigrejados. Há muitas pessoas fora da igreja, ou beliscando, um culto aqui, um culto ali, lá, beliscando. Não entre na onda também dos secularizados. As pessoas secularizadas acham que toda a vida se resume aqui, e elas vivem a sua vida como se Deus não existisse, como se ela não fosse chamada, ou será chamada um dia na presença de Deus para dar conta do que ela fez aqui na sua existência. Não entre na onda daqueles que não creem na palavra de Deus, estão secularizados. Há muitas pessoas que estão vivendo hoje como se Jesus Cristo não fosse um conto de fadas. Um outro conselho: não entre na onda dos desanimados. Não entre na onda daqueles que se aposentaram da vida cristã. Não faça isso. Você deve viver a sua vida para a glória de Deus. Deus te dotou de capacidades, de dons, de talentos. Não entre na onda dos cristãos consumistas, que vêm só para beber e para receber, dos cristãos que se contentam em ser religiosos. Não faça isso, queridos. O religioso vem aqui, senta, vai embora, está resolvido para ele, está tudo bem, está tudo muito bom. Não é para isso que Jesus te chamou.
Não é Jesus, não é para isso que Jesus te salvou, não é para isso que Jesus promete e traz tantas promessas para a sua vida. Fique firme, invista tempo, invista energia, serviço na obra do Senhor. O Kleber está pondo o seu pescoço à prova, está fazendo o seu trabalho. Eu não tenho coragem de ser pastor lá onde ele está, mas ele tem coragem. Deus dotou ele com esse dom. O que você pode fazer para pregar o evangelho na Turquia? Sendo dizimista, fiel, regular, fazendo parte dessa campanha missionária que a igreja promove. Então invista tempo na obra do Senhor, invista bens na obra do Senhor, se doe para o serviço. Coral tem vagas, nós temos vagas na recepção da igreja, no louvor estamos precisando de discipuladores. Há uma enormidade de ministérios que você pode pôr aquilo que Deus tem dado a você, a tua capacidade intelectual a serviço do reino, a tua capacidade de amizade a serviço de Jesus, a tua capacidade de ser acolhedor a serviço de Jesus. Quantos novos pequenos grupos a primeira IPI poderia ter em nossa cidade? Você pode colocar o seu dom de hospitalidade a serviço do rei, não é serviço do pastor, do conselho, da primeira, não, é serviço de Jesus. Então participe, sede firmes, inabaláveis na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Volte ao primeiro amor, volte a cantar, volte a tocar, volte a visitar, volte a frequentar, se envolva, aqueça o seu coração. Nós lemos agora há pouco o Salmo 116, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito?